Então, pessoal, continuando a Revolução Francesa, agora a Revolução Francesa parte 2, tá? Lembrando, Luís XVI estava lá quietinho, preso, daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu com ele. Mas enquanto isso, vai haver uma divisão na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte era todo o povo que tinha participado da Revolução e tal. Mas assim, lembra que eu falei para vocês? Uma parte era o povo, os camponeses e tal, o pessoal mais pobre, e na outra parte tinha os burgueses. Então, vamos dizer assim, eles queriam acabar com a monarquia absolutista? Ok. Eles queriam liberdade? Ok. Mas depois disso, acabou a amizade, tá? Porque eles tinham interesses diferentes. E aí, pessoal, vai surgir dois grupos muito importantes, tá? Os girondinos e os jacobinos, tá? Hoje a gente ouve muito falar da questão, né, política. O PT é um partido de esquerda, o PSOL é um partido de esquerda. O presidente Jair Bolsonaro é de direita. E toda essa diferenciação vem desse período, tá? Os girondinos eram chamados os partido de direita. Tudo isso, eles eram chamados de direita porque eles sentavam à direita do rei. E os jacobinos sentavam à esquerda do rei. Mas eles tinham realmente propostas diferentes, tá? Os girondinos, eles eram a favor do voto censitário, tá? Eles queriam limitar os poderes do povo, tá? Eles queriam uma maior participação da burguesia. Eles eram, então, assim, mais conservadores. Eles acabavam defendendo, assim, os interesses da burguesia. Então, eles eram os mais conservadores, queriam mínima participação do povo, defendiam os interesses da burguesia, tá? Queria que a burguesia tivesse mais participação ali na política. Já os jacobinos eram chamados de esquerda, e os girondinos eram mais conservadores, tá, pessoal? Os jacobinos, eles eram chamados de esquerda porque eles eram chamados de mais radicais. Primeira coisa, eles defendiam, assim, o voto universal, ou seja, qualquer pessoa podia votar independente da sua renda. Ele defendia profundas mudanças na sociedade para favorecer o povo, por exemplo, reforma agrária, que é a distribuição de terras para o povo, para as terras não ficarem com um grande pedaço de terra, ficar com uma só pessoa. Então, como eles queriam participação, mas o povo, eles queriam matar o rei também, tá? Para eles o rei não prestava, tinha que ser uma república logo. Então, eles eram chamados de mais radicais. Então, pessoal, beleza, rei tá preso ainda, tá bom? Guarda o rei lá. O negócio da revolução vai continuar andando, vocês vão vendo? Agora a gente vai para 1792, terceiro ano da revolução, já aconteceu muita coisa, né? O que vai acontecer em 1792? Lembra que eu falei no outro vídeo que a Áustria e a Prússia, elas estavam tremendinho ali de medo de também a revolução se espalhar por lá? Então o que elas resolvem? Elas resolvem iniciar uma guerra contra a França, a Áustria e a Prússia. A Prússia, pessoal, é um país que hoje não existe mais, seria a região da Alemanha, tá? Então eles resolvem atacar a França. Aí o povo ficou assim, e agora, né? A França ainda estava quebrada, né, gente? E uma guerra sempre traz muitos gastos. E uma parte queria participar da guerra, outra parte não queria, porque a parte que não queria era porque eles estavam medo de gastar muito dinheiro e principalmente perder muitas vidas. A parte que queria, eles queriam para expulsar e consolidar a Revolução Francesa. No final das contas, acabou que teve essa guerra e, por incrível que pareça, a França ganhou. Tá? Aí, pessoal, quando a França ganha essa guerra, elas descobrem o segredinho do rei, tá? Descobre que o rei estava conspirando, porque até então eles não sabiam que o rei estava conspirando com a Áustria contra eles. Aí o rei é considerado um traidor geral, aí todo mundo, não tinha mais como defender o rei. Ele queria acabar com a revolução. O rei vai ser julgado, tá? Só lógico, ele teve direito a um julgamento justo, tá? E foi condenado à morte por traição. E naquela época, o negócio deles, o jeito deles matarem as pessoas é através da guilhotina, tá vendo aí do lado? A guilhotina eles pegavam, colocava a cabeça da pessoa e tipo, tinha uma lâmina afiada, puxavam e cortava a cabeça e morria. Uma morte rápida, né, pessoal? Nem era dolorosa. E teve uma época que vocês vão ver que essa guilhotina foi muito usada, daqui a pouquinho eu chego lá, tá?
Então, pessoal, o rei é assassinado. O período da convenção corre em 1790, começa em 1792, tá? Quando há a proclamação da República. Vai ter a proclamação da República, tá? No início de 1793, juntamente com a morte do rei. Meses depois que o rei é morto, a rainha Maria Antonieta também é morta. A rainha Maria Antonieta, pessoal, é uma figura emblemática da história, tá? Ela ficou muito famosa por uma frase que ela dizia o seguinte: que comam os brioches. Então, qual que é o contexto dessa frase, né? Porque fica meio estranho, que comam os brioches. A Maria Antonieta vivia no palácio, não sabia o que acontecia direito com o povo, então, assim, ela não estava nem aí. Aí o pessoal ia lá na frente do palácio reclamar: por favor, rainha, a gente tá com fome, a gente não tem pão, a gente precisa comer. Ela olhava assim, com aquele olhar soberbo, e dizia: não tem pão? Como brioches. Brioche é tipo uma rosquinha, pessoal, como um bolo. Tipo assim, dane-se, problema de vocês. Então também ela era uma figura bem chatinha, também bem soberba. Então, alguns meses depois ela acaba também morrendo, que nem o marido dela, tá guilhotinada também. É importante lembrar que em 1792 começa a República Girondina, tá? Quem assume o poder eram os girondinos, que eram os conservadores, tá? Os que estavam lá do lado mais da burguesia. E, por incrível que pareça, eles não queriam matar o rei. Quem queria matar o rei eram os jacobinos. Mas depois da descoberta da traição não teve jeito, né? Teve que matar o rei, porque senão ia ficar muito feio pra cara deles. Em 1793, a revolução ela vai tomar alguns rumos diferentes, tá? Ela começa a ficar cada vez mais radical e os girondinos, que eram mais conservadores, acabam perdendo poder para os jacobinos, tá? Então, o líder dos jacobinos, guardem esse nome desse cara que é muito importante, é o Maximilien Robespierre. A gente vai falar bastante ainda do Robespierre. Ele é um personagem muito importante da Revolução Francesa, ok? Em 1793, acontece coisa nessa revolução, hein, gente? Aconteceu mais uma coisa importante, que a gente chama de Revolta da Vendéia. O que foi a Revolta da Vendéia? Então, pessoal, a Revolta da Vendéia Vendéia era tipo uma aldeia, tá? E a França, ela estava recebendo muitos ataques dos vizinhos, né? Porque eles não queriam, né? Aquela história que eu falei lá da Guerra da Áustria e da Prússia. Eles não que tinham medo da revolução chegar nos seus países. Então, a República Girondina, ela começou a recrutar jovens, assim, solteiros de 16 a 40 anos, para lutar, para servir o exército e lutar contra esses possíveis invasores. Então, e eles falaram que eles iam nas aldeias, e eles iam fazer um sorteio e tal, e os sorteados iam ser obrigados a servir o exército, tá? Não tinha escolha, não. Era por livre e espontânea pressão mesmo. Aí tá, mas os camponeses da Vendéia, eles não estavam muito afim de ir para a guerra. Por quê? Porque eles eram simples camponeses, eles não sabiam manejar armas, eles sabiam que as chances deles voltarem vivos eram muito pequenas. Então, eles armaram uma armadilha para o exército lá dos jacobinos. Eles fizeram o seguinte, tá, pessoal? Chegou o dia do sorteio, foi uma centena de soldados, tá? Alguns soldados, algumas centenas de soldados, e eles foram fazer o sorteio. Só que os camponeses, na maciotinha ali, bem escondidinho, o que eles fizeram? Eram 3.000 camponeses, pegaram o que eles tinham, faca, foice, enxada, e massacraram todos os soldados que estavam lá. Então, assim, foi vamos dizer assim, foi o primeiro movimento dentro da França contra a Revolução Francesa, porque eles defendiam a monarquia, eles eram a favor dos ideais da igreja, então eles defendiam a volta da participação da igreja no governo, só que logicamente, né, os jacobinos já eram radicaizinhos, né, eles não iam deixar que o bando de camponeses acabasse com a revolução que eles tanto lutaram para conquistar. Então, assim, essa revolução ela acaba sendo sufocada e teve assim mais de 100.000 mortos, tá? Foi um negócio bem sangrento, ninguém fala muito disso, mas assim, é uma característica importante, que os jacobinos eles não tinham medo de matar as pessoas não, tá? Se eles se sentiam ameaçados, eles matavam, e vocês vão ver um pouquinho como essa situação vai piorar. Então, os jacobinos, eles aproveitaram essa revolta, né, como desculpa para tornar o seu governo cada vez mais radical, tá? E ele começa a fazer várias mudanças
na sociedade. A primeira delas foi fazer uma nova Constituição. E assim, ele fez várias coisas importantes, realmente ele cumpriu, ele fez várias mudanças para melhorar a vida do povo. Só que assim, ele pesou a mão no radicalismo ali, na violência, vocês já vão entender por quê. Então, pessoal, o que tinha de importante nessa Constituição? Voto universal, ou seja, não tinha mais aquele negócio de, você tem tanto, você vota, você tem tanto, você não vota. Agora o voto era universal, todo mundo podia votar, tá? Independentemente do seu ganho. Só que assim, pessoal, detalhe chato para nós mulheres. Mulheres não era todo mundo, tá? Quando fala todo mundo é só os homens. As mulheres, infelizmente, não tinham direito a voto. É um direito que a gente conquistou com uma luta bem árdua por todo mundo, tá? Outra coisa que ele fez, ele melhorou as condições de trabalho, tá? Principalmente dos camponeses. Ele fez várias leis, como eu já tinha comentado com vocês, a reforma agrária. Uma lei muito importante que ele fez era a lei do máximo, tá? Que eu acho que podia ter no Brasil essa lei, ia ser bem da hora. Que é assim, alguns itens super importantes, como arroz e feijão, eles tinham um limite máximo de preço. Você, por exemplo, R$5. O arroz de 5 quilos, olha como eu tô sonhando, não podia passar de R$5. Então essa foi a chamada lei do máximo, tá, pessoal? Que é uma lei bem interessante, assim. Uma outra coisa bem legal que ele fez, ele acabou com a escravidão já não tinha mais na França, mas em todas as colônias da França, na África e na América. Só para vocês terem ideia, pessoal, a gente está em 1793. O Brasil só foi abolir a escravidão em 1888. Então, 150 e poucos anos antes, o Robespierre já estava abolindo a escravidão em todas as colônias da França. Então, assim, ele fez coisas muito boas. Só que o problema é que ele era meio paranoico, tá? Aí, pessoal, ainda em 1793, porque 1793 foi um ano cheio de acontecimentos, vai começar o período do terror, tá? Como eu falei, quando se fala de Revolução Francesa, todo mundo lembra do período do terror, porque assim, guilhotina, vem na cabeça, guilhotina. E realmente a guilhotina ela foi muito usada nesse período do terror. Esse período do terror, pessoal, durou aproximadamente aí uns 9 meses, tá? Mas ele matou muita gente. Nesses 9 meses, 16.594 pessoas foram mortas guilhotinadas. Então, tipo, é muita gente, né? Para um período tão curto, num país que não tinha uma população tão grande assim. Mas, como eu falei para vocês, o Robespierre, ele ficou paranoico. Ele ficou com aquela mania de perseguição. Ele achava que todo mundo era inimigo dele. Ele queria, porque assim, ele lutou muito por essa revolução. Então, ele tinha muito, muito medo de que essa revolução acabasse. Então, ele achava que todo mundo que ele, falasse, não gosto, ele já tava, você não gosta da revolução? Então você vai ser guilhotinado. Então ele começou a matar a gente à torta direito, assim, inclusive os amigos dele, tá? Então a primeira coisa que ele fez, ele disse que ele tinha que ter um poder maior, tá? Pra garantir que a revolução continuasse firme e forte. Então, por exemplo, a Constituição existia, mas ele não precisava seguir a Constituição, porque ele tinha que fazer o máximo possível para que a revolução continuasse, tá? Então, assim, ele não precisava seguir a Constituição, ele tinha que fazer de tudo para que a revolução não acabasse. E ele tinha, assim, uns discursos, pessoal, um pouco confusos, tá? Eu vou colocar na tela um aí pra vocês, que vocês vão ver que o cara é meio loucão. Ele falava, então, assim, eu sou o presidente, mas não preciso seguir a lei. Eu tenho que ir contra a lei para acabar com as pessoas que queiram acabar com as leis. Olha que negócio mais confuso, né? Eu tenho que ir contra a lei para acabar com as pessoas que querem acabar com as leis. Eu vou matar, roubar e contra a lei não se aplica a mim, para garantir que ninguém vá contra a lei. Então, ele achava que, ele era a lei, mas ele não precisava seguir a lei. Vamos pensar que hoje o presidente da República fizesse isso.
eu matei, eu roubei, mas eu fiz isso pelo bem do povo, então eu não vou ser punido. Era mais ou menos assim, ele achava que ele estava acima da lei. Então ele começou, como eu falei, a matar todo mundo, pessoal. Então ele começou a matar inclusive os amigos mais próximos dele. O que aconteceu? Ele acabou ficando sem aliado. Nesse período, pessoal, tem uma imagem aí, que é uma charge, mas eu acho ela bem legal, da questão da guilhotina, né, que a gente vê lá, mata um, já tem um monte de cabeça no chão, tal, porque era dezenas de pessoas mortas por dias. As ruas, elas ficavam vermelhas, e vermelhas de sangue, tá? Então, assim, foi um período muito tenso. Mesmo durando pouco tempo, foi muito tenso para todas as pessoas, porque você não podia, você podia ser assim, o mais fervoroso da revolução, a favor da revolução. Se você fizesse a mínima coisinha que ele pudesse achar que estava contra, você era morto. Então, assim, foi um período muito tenso. Só que assim, como eu falei para vocês, ele acabou com os amigos dele, ele acabou matando os amigos, então ele ficou sem aliado. Então, agora a cabeça que estava a prêmio era a cabeça do Robespierre. Então, os girondinos prenderam ele, tá? Tem uma lenda aí que fala que ele levou um tiro na cadeia, que ele tentou se matar, mas ele não morreu. Mas tem gente que fala que alguém deu esse tiro nele. Então, ele acabou sendo depois guilhotinado. Então, tipo, ele provou do seu próprio veneno, né? Ele acabou morrendo com seu próprio veneno. Então, porque o Robespierre é um cara muito loucão. Então, pessoal, com a morte do Robespierre, o poder volta para os girondinos. Então, assim, é até engraçado, né? Que agora, gente, a gente vai falar, assim, do período mais longo da Revolução Francesa, mas também o mais tranquilo, tá? Que não teve tantos acontecimentos, praticamente não teve acontecimentos, assim, importantes. É o que a gente chama de diretório, tá? Esse nome é importante se lembrarem. Que foi quando os girondinos, depois que eles conseguem matar o Robespierre, eles retomam o poder, tá? E aí, assim, foi um período bastante estável, tá? A gente fala que é a parte mais simples da Revolução Francesa, volta ao voto censitário, eles colocam tudo que os burgueses queriam, eles colocam em prática, mas limitam um pouco todas aquelas conquistas que o Robespierre tinha feito pelo povo e tal. Logicamente, pessoal, que não foi um período assim 100% tranquilo, girondinos mataram ninguém, foi bem assim não, né, pessoal? Porque eles continuavam perseguindo seus opositores, mas as mortes foram um número infinitamente menor do que aconteceu na época do Robespierre, porque não tinha nenhum girondino paranoico, eles sabiam realmente quem não gostava deles, tá? Então, pessoal, dentro desse diretório tem um movimento importante que é chamado de conspiração dos iguais, tá? Foi comandado por um cara chamado Graco, tá? Que a gente fala assim, que é o início do socialismo, tá? Que seria o seguinte, a propriedade privada não existiria, tudo teria que ser dividido pelo povo. Então, assim, ele foi o primeiro na história, antes de Karl Marx falar do socialismo e tal, a falar sobre isso. E só que assim, ele acabou sendo morto, tá? A revolução não foi para frente, essa conspiração foi para frente, mas é importante lembrar porque foi a primeira demonstração do socialismo no mundo, tá? Então, pessoal, como eu falei, não tem muita coisa do diretório para falar, tá? Então, em 1799, a Revolução Francesa vai acabar, tá? Napoleão vai dar um golpe, famoso Napoleão Bonaparte, tá? Que é o chamado golpe do 18 Brumário, tá? E ele vai tomar o poder na França e a França vai voltar a ser um império, tá? Napoleão Bonaparte fica para a próxima aula. Revolução Francesa, em linhas gerais, é isso, tá? Como eu falei, período curto, mas muitas picuinhas, tá? Não esquece de deixar, se esperou até agora, dá seu like aí, por favorzinho, tá bom? Dá trabalho fazer o vídeo. Beijo, tchau!